Boa noite a todos. Bom, o trabalho desta noite é um trabalho que vai se referir ao planeta Terra, a nossa casa. E lembrando, né, ontem, dia 5 de junho, o dia do meio ambiente, né? Nós precisamos cuidar desse ambiente que nós recebemos. Mas eu quero apresentar o meu parceiro, vem cá, Igor Silveira. Esse jovem aqui me dá um abraço que eu mereço, porque ele é maravilhoso, ele ainda vai falar aqui, ele está meio envergonhado, não precisa, né? Não precisa, mas ele ainda vai estar aqui conosco, a gente precisa fazer funcionar essa tribuna jovem, porque alguns deles têm uma capacidade fantástica. E ele fez toda a parte que vocês vão ver ali, de uma forma muito legal. Vocês vão ter uma surpresinha com o trabalho desse jovem. Obrigada, meu amor. Pois a gente, quer dizer, a gente não paga nada, a espiritualidade vai prover. Vamos lá. A quinta obra da codificação espírita, a Gênese, que nesse ano de janeiro completou 148 anos de sua primeira publicação, né? No capítulo 7, intitulado Esboço Geológico da Terra, Allan Kardec vai nos falar a respeito do estado primitivo do globo até o nascimento do homem. Nós fizemos um pequeno apanhadinho disso, e eu espero que vocês me desculpem, mas eu vou ler, porque isto aqui se trata de um resumão do resumo, um resumo do que Kardec quis nos dizer. E ele vai dizendo assim, que a Terra é um pequeno corpo celeste opaco, pertencente ao grupo de planetas que giram ao redor da estrela denominada Sol. Chamado de Sistema Solar, trata-se de pequeníssimo componente de uma galáxia denominada Via Láctea, constituída por um grande número de estrelas. O universo, por sua vez, é formado por bilhões de galáxias semelhantes à Via Láctea. Entre as teorias da formação da Terra, encontramos a teoria da condensação, que diz que a Terra era uma massa incandescente que se resfriou e se solidificou ao longo dos tempos. A atmosfera desta época era muito diferente da que existe hoje. O ar era denso devido aos vapores e nenhum raio de sol conseguia atravessá-lo. Quando o ar começou a se livrar dos vapores espessos, surgiram os primeiros seres vivos do reino animal e vegetal, exclusivamente aquáticos. A partir daí, a vida vegetal progride, aparecendo as plantas de caule lenhoso, as primeiras árvores. Neste período, além dos anfíbios já existentes, surgem peixes de organização mais aperfeiçoada, os cetáceos e os répteis monstruosos. Mas ocorre nova modificação com relação à superfície do planeta Terra, formando-se então os continentes, cumes isolados de montanhas, as ilhas. Surgiram ainda neste período os mamíferos gigantescos. Estabelecido o equilíbrio do planeta, prontamente a vida vegetal, com todos os seus matizes, modelos e perfumes, retomou seu rumo. A Terra passa a ser povoada de animais menos ferozes e até mais sociáveis. Quando tudo finalmente já estava acomodado e preparado, o planeta recebe um novo hóspede que o viria habitar: o homem, o último ser da criação. Homem, ser inteligente do universo, na condição de espírito, ser inteligente do universo, na condição de criança, adulto, jovem ou idoso, animais nas suas diferentes espécies, anfíbios, peixes, répteis, aves, mamíferos, vegetais na sua notável variedade, flores, folhagens, árvores, frutas, verduras, legumes, minerais de composições diversificadas, rios, lagos, oceanos, sol, lua, estrelas, enfim, formas, cheiros, cores, tudo tem sua origem no grande arquiteto da criação, Deus. Bom, a gente trouxe esse resumãozinho para a gente poder ter de onde partir, né?
Então, nós chegamos bem depois, né? E é importante que nós possamos pensar nisso, porque logo nos primórdios da humanidade nós não tínhamos essa compleição física bonitinha que a gente tem hoje. Porque vamos combinar, nós somos bem mais bonitinhos. Outrora, lá nos primórdios dos seres humanos, nós éramos indivíduos com pequena formação aqui nessa estrutura frontal e uma mandíbula bem avantajada. Até porque nós comíamos carne crua, comíamos raízes sem cozinhar, sem cocção, né? Por quê? Porque era isso que tínhamos. E então foi necessário, né, que nós fôssemos caminhando em termos de humanidade, avançando em termos de civilização, a fim de que nós pudéssemos, sim, até nos sofisticar um pouco mais, termos determinadas exigências, né? E o ambiente natural, né, que ainda não havia sido modificado por nós como hoje o é, né? Naqueles tempos eles precisavam, sim, naqueles instantes iniciais, atender às necessidades que nós tínhamos de alimentação, senão nós não sobreviveríamos, né? Necessidade de abrigo, onde nós pudéssemos nos defender daqueles animais que eram nossos predadores, né? Também nós tínhamos necessidade de deslocamento, uma rota que pudesse nos levar até a água, que precisávamos, né? E até, quem sabe, o alimento. E também nós precisávamos, naquele tempo, adequarmos-nos, nós precisávamos nos adequar ao ambiente, porque éramos nômades. A comida terminava aqui, a gente ia para lá, terminava lá, a gente ia para diante, assim nós íamos, né? Nós éramos, a gente disse assim, a gente é meio cigano, sim, nós éramos ciganos naquele tempo, mais ou menos isso, saíamos daqui e íamos para lá. E a dona Sueli Caldas Schubert, ela vai nos dizer que o ser humano, estreando em sua caminhada, não a iniciou destituído de condições, de qualidades, de potencialidades. Ao contrário, embora com a inexperiência de um nascituro em termos evolutivos, trazia em si os atributos imprescindíveis para vencer as adversidades inerentes a um planeta primitivo. Isso está lá no livro Os Poderes da Mente. Bom, nós vemos, então, que ela diz que nós viemos com potencialidades, né? Então, esta criatividade que ainda hoje nos acompanha, naqueles tempos nós tínhamos esta criatividade compatível com as necessidades de então. Nós tínhamos uma ideia de onde procurar algum ambiente que pudesse nos defender, o alimento, a água, enfim, o que nós tínhamos necessidade então, né? E a humanidade foi crescendo em experiência, foi crescendo em exigência também, né? E assim, nós passamos a explorar mais a natureza e, embora nos dias de hoje, a gente explorou de uma maneira até mais adequada, né? Mais equilibrada, porque hoje, né, nós somos informados pelas mídias, né, que danos ambientais, crimes ambientais estão sendo perpetrados, né, contra os recursos naturais do planeta, né? Nós sabemos, porque lemos diariamente e vemos nos jornais, não é? Sejam eles noticiosos pelo rádio, pela televisão, enfim, não importa, as notícias que lemos pela internet, pelos nossos celulares também, não é? Que mananciais de água estão sendo contaminados, as florestas devastadas, as áreas de terras queimadas, o ar poluído, o solo corrompido pelo lixo que leva séculos para se decompor. Então, esta maneira que nós estamos nos utilizando dos recursos naturais, ela está sendo, né, ela pode ser comprovadamente por nós, ela pode ser comprovada por nós como sendo
abusiva e lesiva. E tudo isso patrocinado pela ganância, nossa ganância, né? A ganância de nós, as criaturas humanas, a prepotência de alguns e o egoísmo de todos aqueles que não se preocupam com o futuro da humanidade, muito menos com o futuro da Terra. Eu quero aqui lembrar, né, nós fazíamos, embora a gente lembra, que o governo faz algumas campanhas, né? Há campanhas governamentais, eu diria pífias, porque elas são desacompanhadas de uma fiscalização eficiente ou eficaz, né? Quando não há fiscalização, a campanha se torna ineficaz. Porque se não há a polícia em cima, as pessoas fazem de conta que não veem, que não sabem. Em verdade, as entidades não governamentais, elas gritam muito. Elas têm um poder de voz bem ativo e gritam bastante, né? Mas a eficácia das suas campanhas também não se tem, né, um resultado, talvez, maior do que se pretendia nessas questões ambientais. Então, mas tanto as campanhas do governo quanto as das entidades não governamentais, elas estão a nos chamar, né, a dizer a todos e cada um de nós, fazer um chamamento no seguinte sentido: que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, enfim, os nossos descendentes viver. É essa questão que se faz presente e que a gente precisa urgentemente pensar nisso. Eu lembro, né, que eu não sei quantos anos, mas faz um bocado de anos, que aqui na casa, a Adriana, está lá o Júlia Marlene, vão lembrar disso, a Adriana, ela com o Arno faziam camisetas que a gente comprava e vestia. Tinha uma camiseta interessante, que tinha uma árvore bonita, maravilhosa, e dizia assim, na frente: preserve a natureza. Atrás tinha só os toquinhos das árvores, a queimada, né? Porque fica aquele toco amarronzado e um escuro, como se fosse de carvão. Atrás dizia assim: você voltará a nascer. Preserve a natureza e atrás você voltará a nascer. Que paisagem a gente vai querer receber de presente ou de herança quando aqui voltarmos lá pelas tantas, né? Como nós lemos na Gênese, o homem foi o último ser vivo ao chegar neste planeta Terra, que é a nossa casa. E mesmo sendo dotado de inteligência, nós somos aqueles que menos reconhecem o valor do ambiente natural onde nós estamos. E muitas vezes nós até esquecemos do animal que circula na terra, do animal que cruza os ares, do animal que se move na água. Nós deixamos ou estamos deixando de nos enternecer com os sons da vida que a natureza abriga e de nos encantar com as belezas da flora e da fauna que se encontram no ambiente onde nos encontramos. Mas vamos voltar um pouquinho à dona Sueli. Ela usa uma palavra provocativa no seu texto quando ela diz que nós trazemos, né, o homem trazia em si os atributos imprescindíveis para vencer as adversidades. Quando nós falamos em vencer as adversidades, é superar as dificuldades do momento que nós temos, né? E não no sentido de dominar para destruir, para malbaratar os recursos naturais existentes aqui na Terra. Mas nós estamos sendo chamados há muito tempo por benfeitores espirituais que foram deixando os recadinhos aqui, recadinhos acolá. O primeiro que nos deixa um recado bastante incisivo com relação às questões do que nós recebemos e que nós temos que devolver é Lucas. E Lucas foi um evangelista que nunca privou da companhia de Jesus. Não conheceu Jesus diretamente, conheceu Paulo de Tarso, sim. Conheceu Saulo, desculpe,
que depois Paulo. Então, mas soube através de Maria de Nazaré esse espírito ímpar que recontou a Lucas os ensinamentos de Jesus, as suas ações, os seus exemplos frente a todas aquelas criaturas da época. E Lucas, então, ele nos diz lá no seu capítulo 12, que até a gente tem uma filha que ela, no seu blog, ela tem isso. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maior conta serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, se nós recebemos toda uma diversidade, nós vamos ter que devolver esta mesma diversidade. Evidentemente que 7 bilhões de almas aqui na Terra, o planeta não pode se manter como estava então. Não é? Nós precisamos ir e vir, precisamos nos alimentar. Então, fomos modificando, sim. Há uma necessidade de modificação, sim, mas não abusiva e não lesiva. Aí o Espírito Protetor, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar que não se pode servir a Deus e a Mamon, os bens da terra pertencem a Deus, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, quando ele diz mais ou menos íntegro, nós vamos ter que responder o que nós fizemos desses bens que nós somos confiados. Quando a gente lembra o administrador, eu usei outro dia o exemplo de um econômico. Um econômico que é aquela pessoa contratada para trabalhar numa sociedade. Quando ele chega lá, ele recebe tantas panelas, tantas conchas, tantas colheres disso, tantos garfos daquilo, tantas formas, tantos pratos, tantas travessas, e quando ele sai, ele tem que prestar conta. Exatamente, ele tem que prestar conta. Quando a gente associa esse modelo às questões ambientais, nós precisamos nos lembrar disso, né? E Cheverus, lá em Bordeaux também, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer: Deus vos perguntará que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? E adiante, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar Fénelon dizendo, né, que sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Vamos trazer isso para uma situação bem particular e íntima de cada um de nós. A gente adora quando empresta alguma coisa e não devolve, né? Gosta? Gosta nada, né? Quando devolve, assim, o livro todo desbeiçado, todo, assim, com a orelhinha puxada, a gente fica meio assim: puxa, mas não fui assim que eu emprestei. Pois é. Pois é, a gente está recebendo alguma coisa emprestada e vamos ter que devolver, no mínimo, né, do mesmo jeitinho. Daí Lacordaire, tem mais um trechinho, Lacordaire vem contribuir ainda dizendo que os bens que vos estão confiados tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se emprestasseis contas de uma tutela. É a mesma coisa. A partir do momento, no sábado a gente teve a emoção, né? A emoção de ver uma família, um casal, feliz da vida, e as tias tudo chorando. Ai, que situação, né? Buscar o menininho que foi adotado. Chegou o dia da adoção. Vocês não podem imaginar o que era a extensão do lar, né, Nara? Nós tudo lá de olhinho inchado, né? Mas aí é que está. Olha, esses pais têm que prestar conta desta tutela. Nós temos que prestar conta dos nossos filhos também. São espíritos que vêm do espaço para progredir. Então, precisamos prestar contas também, né? Então, vamos lá. Vamos pensar nesta casa, nesse planeta Terra, que anda tão desarrumadinha, né? Tão mal administrada por nós, né? Encaminhando-se talvez para uma situação de
difícil recuperação, né? Ou vai levar muito tempo. Ocorre que nesse íntere, nesse vai e vem, se nós não reencarnarmos, os nossos pais já estão reencarnando, os nossos avós, e vão receber isso de que maneira? Né? Então, nós estamos assistindo, alguns de nós, e eu acredito que a maioria, como meros espectadores, esse desmanche do meio ambiente, né? E nós temos que mudar de lado, e urgentemente, porque a degradação do meio ambiente, sim, ela nos diz respeito. Sim, a degradação do meio ambiente tem relação com as nossas ações de vida diária. O que eu faço, né, com o ambiente onde eu estou? E sim, essa destruição bárbara não é natural. Ela é antinatural. Vejamos o que nos diz Albert Schweitzer, né, esse médico, esse sanitarista, lá no livro Minha Vida e Minhas Ideias. O homem verdadeiramente ético só prejudica ou destrói outras vidas em caso de necessidade e não por leviandade. Procura desfrutar a felicidade de proteger a vida e afastar dela o sofrimento e a destruição. E a pergunta que não quer calar, né? O que nós estamos fazendo, então, com os bens aqui da terra, os recursos naturais que nos foram confiados? E aí a dona Joana vem nos ajudar, né? Lá no momentos de consciência, o espírito torna-se responsável pelo seu destino, que está a construir, modificar, por meio das decisões e atitudes a que se permita. Lentamente, em razão da própria consciência, descobre os tesouros preciosos que lhe estão à disposição e dos quais pode utilizar-se com infinitos benefícios. Então, nós podemos nos utilizar de tudo, sem destruir. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, dizia Paulo. Então, nós podemos, estão os tesouros que estão à disposição. E nós podemos nos utilizar, sim, porque nós seremos beneficiados e aqueles que convivem conosco, desde que isso não nos dirija ou não contribua para a destruição do planeta. Nós estamos sendo chamados, né, na atualidade, a reorganizar a nossa casa, né? A colocar as coisas nos seus lugares, né? Porque é preciso. Mas nós temos que, para isso, né, para que isso ocorra verdadeiramente, nós temos que deter, né, o nosso egoísmo, conter a nossa ganância e, sobretudo, dar conta da nossa estupidez, a nossa ignorância. Porque quando somos ignorantes, nós ignoramos, não sabemos algumas coisas, nós cometemos barbaridades. Barbaridade, essa palavra tem origem de barbárie, né? Barbárie é uma coisa que nos assusta. Barbaridade vem disso, né? Então, olhemos para a nossa casa, para o nosso planeta Terra e pensemos, não no amanhã, porque o amanhã se faz hoje. Então, precisamos pensar no hoje, o que nós estamos fazendo, né? E que nós que aqui estamos nessa noite, possamos nos tornar os agentes dessa mudança, fazendo desta Terra um planeta melhor, um mundo melhor, deixando um bom legado para aqueles que virão, que são os nossos, serão os nossos herdeiros, os nossos familiares, né? Que virão no futuro e precisam encontrar este ambiente organizado de uma forma acolhedora, né? E que possa deixar com que cada ser, né, se sinta em sua casa. Leon Denis, na obra O Grande Enigma,
ele tem um capítulo chamado Elevação. Não trazemos porque são várias páginas, e esse capítulo, ele na verdade se constitui uma ode, ele faz um poema para a Terra. Ele vai falar do universo, vai falar de Deus e vai falar da Terra. Esse ambiente aonde ele vive, e ele agradece a Terra por o ter acolhido, né? Por ter sido o seu berço, a sua casa, esse lugar onde ele, Leon Denis, pôde crescer e se tornar melhor. Vale a pena. Quem conseguiu o livrinho, não deixa de ler. É o capítulo chamado Elevação. Mas Chico Xavier, né, ele vem também contribuir conosco lá no livro O Consolador. Em todo homem, diz o Chico para nós, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Tudo bem, está tudo derrubado, foi tudo queimado, foi tudo colocado por terra, vamos refazer. A tarefa é essa. Retomar, né? Retomar o caminho do acerto, o caminho da beleza, o caminho, sabe, da verdade. Nós precisamos retomar, né? E quando ele diz que cada criatura pode participar, na verdade ele vem lembrar, né, o que nos disse Jesus, está lá em João. Vós sois deuses, com letras minúsculas. Vós sois deuses, sim. É conosco que o tutor das almas da terra, Jesus, o grande orquestrador, né, de toda essa mudança para que esse planeta pudesse nos receber, e fomos os últimos a chegar aqui. Então, nós somos deuses para poder reorganizar a coisa, né? Reorganizar esta casa, arrumar, dar conta de tantos estragos que fizemos. Quando o temporal devasta, né? Nós não refazemos a nossa casa, o telhado que se foi, o muro que caiu, etc, etc. Nós temos que refazer a nossa casa também, né? E temos, então, pela frente, essa tarefa, sim, temos, né? Por isso, Jesus nos chama. Vós sois deuses, vem para o lado de cá. Vem para cá ajudar a arrumar, a reorganizar o ambiente. E nós queríamos fazer o fechamento do nosso encontro de hoje, né? Lembrando que nós somos, como moradores desta casa, nós devemos a esse planeta Terra o nosso respeito e ao nosso Pai a gratidão, porque aqui nos encontramos. Beto Guedes é um compositor, e eu acho que ele se encarnou no início desse ano, por agora. Se não foi no fim do ano passado, foi no início de agora. E Beto Guedes, ele muitas vezes, ele escreveu letras para Milton Nascimento. E ele teve uma inspiração que eu acho maravilhosa quando ele compôs uma música chamada Sal da Terra. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, hoje, para merecer quem vem depois. Deixa fluir o amor, deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. Muito obrigada.